do cafezinho, bem-vindo a mais uma transmissão aqui do nosso ministério. Hoje a gente vai estar abordando um tema muito especial para mim, no nosso estudo bíblico ilustrado por um coração consagrado. Eu vou esperar vocês começarem a entrar na transmissão para eu poder começar a fazer o estudo aqui com vocês. Vou ajeitando o meu material aqui. Hoje é o nosso segundo estudo desse mês de junho. E daí, depois de hoje, a gente vai entrar de férias. Oi, Érica. Oi, Marciana. Bem-vindas. Oi, outra Érica. Sejam bem-vindas, minhas lindas. Oi, Silvana. O mapa de estudo que a gente vai estar abordando hoje é o mapa de estudo número 6. E o tema dele é alienação parental. Vai ser o tema do estudo que a gente vai estar fazendo. Gente, hoje a minha fibromialgia está bem afetada. Eu já estou aqui há praticamente 2 semanas, bem atribulada por conta da fibro. Então tá um pouquinho difícil de falar. Você vai perceber, eu vou ficar tropeçando nas palavras um pouquinho. Então tenha um pouquinho de paciência, eu vou fazer o meu melhor aqui para poder passar o estudo com clareza para vocês. Não tá sendo fácil fazer até os meus próprios estudos pessoais por conta da dificuldade de concentração da neblina fibromialgica na minha cabeça. Mas meu marido ele perguntou se ele sugeriu que eu fizesse um estudo um pouco menor hoje por conta da minha saúde. Então eu vou estar indo ponto a ponto aqui com vocês e vai poder estar fazendo essa parte. Eu vou estar orando hoje, eu acho importante eu estar orando, que Deus possa estar nos abençoando essa noite, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse encontro de mulheres que estão buscando um coração consagrado. Nós te pedimos que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Cada uma de nós passa por diferentes tribulações e espinhos, mas nós sabemos que a tua graça, ela basta. E eu te peço que o Senhor nos ajude no meio de cada realidade que cada uma de nós tem. Nos ajuda com o estudo de hoje, que eu consiga ser clara e objetiva e que as meninas possam estar crescendo através da ministração da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, meninas, o estudo de hoje, como eu falei para vocês, ele é no tema alienação parental. E esse tema, ele surgiu para mim depois de uma pergunta que uma irmã amada minha fez sobre as minhas tatuagens. Não sei se vocês já viram, mas eu tenho 2 tatuagens. Eu tenho uma no pulso com flores e ramos e uma no meu dedo com o nome do meu marido e flores e ramos e o nome da minha mãe aqui desse lado, que ficam bem à mostra. Minhas tatuagens, elas não são escondidas, elas estão bem à mostra. E a minha irmã indagou para mim sobre as tatuagens, qual era a minha visão com relação a elas. E daí, em conversas com essa minha amiga, veio esse estudo que eu vou estar passando hoje para vocês e eu vou responder com as mesmas respostas bíblicas que eu falei para ela sobre o tema. Eu vou começar lendo para vocês 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10.
versículos 23 a 33. Ele diz o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado. Isso ele está falando para as pessoas que estavam comprando naquela época. Tinha os templos que sacrificavam a ídolos e a carne que sobrava do sacrifício era vendida nos mercados. Então, quando você estava consumindo aquela carne, quando você ia comprar, você já sabia que era uma carne que tinha sido sacrificada a ídolos. Então, ele está falando para eles: comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Porque muitos deles, quando iam comprar, se eles soubessem, se alguém da igreja soubesse que eles estavam comendo uma carne que tinha sido sacrificada a ídolos, iria escandalizar. Então, ele estava recomendando a eles para comprar e nem perguntar de onde é que veio a carne. Porque se alguém realmente perguntasse a você de onde veio aquela carne, você teria a consciência tranquila de dizer: não, eu não sei de onde é que veio a carne, eu comprei no mercado. Então, para não fazer as perguntas e as assimilações, né, de onde veio, as deduções de onde veio aquela carne. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da sua consciência, por causa da consciência. Lembrando que as pessoas daquela igreja, elas viviam nessa realidade de sacrifícios, elas foram criadas. Quando elas se converteram, aqueles gentios, né, os que não eram judeus, eles não queriam comer a carne porque eles sabiam que vinham de uma coisa, então a consciência deles acusava. Então Paulo falou: ao invés de você pecar por conta da sua consciência, é melhor você não saber de onde está vindo aquela comida, inclusive na casa de pessoas que você está visitando. Mas se alguém disser: isso foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, provavelmente já estaria comentando com terceiras intenções, né, segundas e terceiras intenções, como da consciência, isto é, da consciência do outro, não é da sua própria, pois que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo qual dou graças. Aqui ele está falando, quando você vai comer, não importa a refeição que você estava comendo. A partir do momento que você deu graças a Deus e é grato a Deus por aquilo, não importa de onde veio, porque Deus abençoou aquela refeição. Mas para aquelas pessoas que eram fracas na fé, que não tinham o conhecimento bíblico, isso seria pecado. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então, na época que eu falei com essa minha amiga, que ela me perguntou sobre esse tema, gerou em mim um desejo de fazer um estudo sobre a questão da interpretação bíblica e contextual e como isso influencia no nosso testemunho na igreja local e com os irmãos de outras igrejas também. Como eu já comentei com vocês outras vezes, eu nasci em um berço católico. Minha família ela é católica praticante. E eu me converti ao protestantismo, né? Me converti a Jesus Cristo e comecei a praticar o protestantismo. Sou de uma igreja batista regular. Meus primeiros 10 anos de cristã, eu era membro da primeira igreja batista regular de Juazeiro do Norte, no Ceará. E nossa igreja, ela fica muito próxima do Seminário Batista. E
a gente recebia os seminaristas na nossa igreja e através do trabalho desses seminaristas, a gente aprendia muito teologia, mesmo adolescentes, porque eles vinham nos ensinar, então eles acabavam passando muito do que eles estavam aprendendo no seminário. E toda a parte de doutrina que eu aprendi na igreja, não aprendi em casa, por ser uma doutrina diferente daquela que eu acreditava. E uma conclusão que eu cheguei, pensando com essa minha amiga, conversando com ela, foi que alguns cristãos, infelizmente, hoje em dia, eles têm a sua prática de fé, de testemunho, ao invés de estar firmada na Bíblia, no que é que a Bíblia está falando, ela está firmada nos costumes e na doutrinação dos estatutos da igreja. Para vocês que eu sei que algumas das meninas que fazem o estudo bíblico ilustrado não são protestantes. Então, para esclarecer para vocês, quando a gente participa de uma igreja, quando você se torna membro de uma igreja, como um exemplo, a Igreja Batista, cada igreja tem seu próprio estatuto. Então, a igreja, ela concorda em um grupo de regras que ela vê como conveniente para que aqueles membros daquela igreja específica estejam caminhando de acordo com o que eles acreditam ser a visão bíblica da palavra de Deus. Um exemplo, em algumas igrejas, pelo menos da região do Cariri, que era a região que eu cresci, eles exortavam as mulheres a vir para a igreja de saia. Eles não encorajavam as mulheres vir à igreja de calça. Então, tinha igreja lá, mesmo sendo igreja batista, que as meninas vinham de saia, outras igrejas, as meninas, por exemplo, a igreja que eu poderia ir de calça, não geraria escândalo. Mas foi uma regra que eles colocaram no estatuto, eu não sei porquê, mas era uma regra que aquela específica igreja tinha. E assim, cada igreja, ele cria esse conjunto de regras, e a partir do momento que você se torna membro daquela igreja, através do batismo, ou através da aceitação de carta da membresia vindo de outra igreja, se você já foi batizado em outra igreja, você passa a concordar com aquelas regras e passa a ser responsável por também seguir aquelas regras para não gerar escândalo. Não significa que aquelas regras são exatamente o que diz na Bíblia. Vou dar outro exemplo para vocês. Um exemplo claro é a bebida. A Bíblia, ela deixa muito claro por todo o texto bíblico que a bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica não é pecado. O consumo em si de bebida alcoólica não é pecado. O pecado está na falta de domínio próprio que gera o alcoolismo. Então, a partir do momento que a pessoa não tem mais o controle e está constantemente bêbada, perde o domínio próprio, então a pessoa passa a pecar. É isso que a Bíblia condena. Mas muitas igrejas, no Brasil todo, algumas até aqui nos Estados Unidos, para prevenir que o cristão chegue a esse ponto, elas simplesmente decidem não ter o consumo de bebida alcoólica. Então, está no estatuto que os membros daquela igreja não devem consumir bebidas alcoólicas. E algumas igrejas também têm a visão bíblica que bebida alcoólica seria realmente o pecado. E algumas igrejas também veem como a questão da bebida, você está tirando de Jesus o total providência da sua felicidade. Então, a partir do momento que você bebe para ficar feliz, você estaria tirando de Cristo a capacidade de satisfazer toda a felicidade que você deve ter. Então, são várias razões que essas pessoas, diferentes denominações, diferentes igrejas, colocam essas regras nesses estatutos. Mas o ponto que eu quero chegar é explicar o que é um estatuto. O estatuto é as regras que a igreja tem, uma série de regras que a igreja vive por meio dela.
e elas são baseadas na visão bíblica, contextual e cultural, que a palavra de Deus não venha a gerar escândalo naquele ambiente cultural. E daí, quando eu falei com ela sobre isso, eu estava simplesmente falando que muitas vezes os membros das igrejas, eles, infelizmente, acabam vendo mais a questão do estatuto do que a questão da Bíblia. E eles falta muita visão de profundidade bíblica para compreender que uma coisa é você ficar resguardado do pecado, construir aquela cerca ao redor, e outra coisa é você condenar uma prática que não está nas escrituras. Então, a partir do momento que eu venho e vou ensinar para o meu filho, olha, beber é pecado, eu estou mentindo e eu estou adicionando coisas à palavra de Deus. Beber não é pecado. Eu posso ensinar meu filho várias coisas com relação à bebida, mas que beber é pecado não está de contexto com o que a Bíblia fala sobre pecado. Então, voltando ao assunto, né, sobre a tatuagem. Então, eu acabei conversando com elas, com essa minha amiga, que muitas vezes a gente acaba passando para o filho a regra sem o acompanhamento bíblico, sem aquilo que a Bíblia fala sobre o assunto. E a gente não explica, a criança acaba se tornando adolescente, quer se batizar, se batiza, recebe aquele conjunto de regras e acaba tendo aquele conjunto de regras como prática cristã, mas que não tem um embasamento bíblico dos porquês e as razões. Então a criança acaba tendo aquela única visão como se ela fosse a Bíblia, como se o estatuto, o que tivesse no estatuto fosse o que a Bíblia diz. O que não é, são duas coisas diferentes. A outra coisa é que a gente acaba moldando as atitudes da criança, porque a partir daquele momento a criança vai estar passando por uma modelação de atitudes da forma como ela deve agir. Mas as intenções do coração da criança vão estar sendo ocultas. Ela vai estar obedecendo porque você ensinou a obedecer, mas ela não vai saber questionar e nem responder com santidade a questionamentos de qualquer outra pessoa. A pessoa vai chegar para ela e vai perguntar, por que você está agindo dessa forma? A criança não vai saber, porque ela foi alienada, entendeu? É isso que eu chamo de alienação parental. É você não dar um resguardo bíblico às práticas cristãs que você tem optado para a sua família, para a sua igreja local. Com relação à tatuagem, quando eu fiz a minha tatuagem, vocês lembram que eu conversei com vocês que eu tive 3 anos de depressão. E nesse tempo eu não tinha um relacionamento próximo com Deus. Quando eu e meu marido nós namorávamos, a gente já conversava sobre o desejo de fazer uma tatuagem. Na igreja que eu era membro no Brasil, naquela época, se eu tivesse feito alguma coisa assim, teria gerado escândalo. Quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, na igreja que a gente estava, no momento que eu fiz a tatuagem, não gerava escândalo. A igreja não tinha nada no estatuto sobre tatuagem. A minha visão bíblica do texto de Êxodo, que fala sobre a tatuagem, eu tenho a completa visão bíblica que ele estava falando exatamente sobre o modelo comportamental para o pessoal de Israel daquela época. E da mesma forma como hoje não é obrigatório o homem ter a barba cortada daquele jeito como ele falava no mesmo texto, era assim com relação às tatuagens ligadas a cunho de idolatria espiritual do povo pagão. Então a minha não tem nada a ver com isso. E era isso justamente o que o texto falava. Daí eu falei para essa pessoa que eu estava conversando, expliquei, eu digo, olha, tudo para a época que eu fiz não gerou escândalo. Eu criei, eu tenho o nome do meu marido, a gente fez como aliança de casamento, eu tenho a minha pulseira e tenho o nome da minha mãe. A pulseira é para ver que eu sou casada, que tem um anel. Então, quando a pessoa vê a minha pulseira, ela vê a mão e vê que eu sou casada. Na época, eu estava inchando muito e eu não sabia ainda que eu tinha fibromialgia.
E eu passava muito tempo sem minha aliança, porque a aliança não aguentava, ela esgolava no dedo. Quando eu inchava, eu não conseguia tirar. Então, para evitar que me causasse algum dano no dedo, eu inchar durante a noite, eu não acordar, eu decidi fazer. A gente era uma coisa que a gente queria fazer, eu decidi fazer. Na época, eu não gerei escândalo. Como eu falei, a igreja que eu tava, eu não fui contra nenhuma regra da igreja, não fui contra nenhuma regra do estatuto da igreja. E para o ambiente que eu estava congregando naquele momento, que é a quem eu deveria o respeito e a comunhão, eu não geraria escândalo. Então eu fiz. Provavelmente hoje, se eu soubesse da repercussão que o meu ministério teria no Brasil e no mundo, eu provavelmente não teria feito vendo dessa forma. Porque hoje a minha esfera de testemunho, ela é maior do que apenas a minha igreja local. O meu local de testemunho é maior. Mesmo que a minha visão bíblica eu veja que não é pecado, não fere a minha consciência, mas em amor com aqueles cristãos novos convertidos, aquelas pessoas que não têm essa visão das pequenas igrejas que que estão vindo ao meu ministério, eu não teria feito. Eu tô deixando bem claro para vocês sobre isso. Foi isso que eu falei para ela. Daí eu decidi criar esse estudo, gente, para poder conversar sobre como eu vou ensinar conceito de pecado para os meus filhos. E eu tenho 7 pontos que eu vou estar tratando com vocês rapidinho. Não são muito difíceis sobre esse texto. Os textos que eu coloquei nos versículos para ler, meditar e ilustrar, todos tratam do encorajamento cristão. Então, eles falam sobre que nós devemos encorajar uns aos outros, não devemos julgar uns aos outros. E eu vou trabalhar com vocês esses 7 pontos agora. O primeiro ponto é justamente esse, ensinar para o meu filho o que é um estatuto da igreja, para que ele serve, que é, no caso, para preservar as tradições e cultura daquela igreja e evitar que cristãos estejam caindo em pecado e respeitar o local onde eu congrego. A minha avó, ela me falou um exemplo uma vez que eu nunca vou esquecer, a minha avó adotiva. Ela disse que a mãe dela, quando ela ia se tornar membro da igreja, ela descobriu que tinha no estatuto que os cristãos daquela igreja não deveriam trabalhar ou comercializar ou entrar em contato com bebidas alcoólicas. Isso foi nos anos 50. A mãe dela decidiu, então, não se tornar membro daquela igreja e ficar só congregando. Por quê? O esposo dela, que não era crente, vendia bebida alcoólica no mercadinho que eles tinham. Então, por respeito ao estatuto, mesmo que não tinha nada a ver com ela, ela decidiu não se tornar membra, para não ferir a consciência daqueles cristãos da igreja. Então, ela foi respeitando o estatuto, ela decidiu se resguardar e resguardar os irmãos de qualquer atribulação, naquele problema. O 2 é explicar biblicamente os pontos do estatuto. Chegando o momento que seu filho vai se tornar membro de uma igreja, vai se batizar, vai se tornar um membro, pega o estatuto da igreja impresso, estuda com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele jovem, todos os pontos do estatuto, um por um. Pega a Bíblia, lê com ele e explica o porquê você está indo de acordo com aquilo. Alguns pontos, provavelmente, ele vai ver que realmente difere da Bíblia. O estatuto diz, não pode, mãe, mas por que não pode fazer isso se não está na Bíblia? Filho, foi o que a igreja decidiu como um todo para o bem da igreja. Então, a partir do momento que você vai se tornar membro dessa igreja, você precisa, mesmo não concordando com esse ponto, estar se resguardando a igreja de qualquer problema, obedecendo o estatuto da igreja. A partir do momento que a igreja decide mudar o estatuto, é uma coisa.
Mas a partir do momento que você, como indivíduo, está entrando naquele corpo, você deve respeito àquele corpo. E explicar para a criança o que é o pecado e o que o estatuto diz. Seria mais ou menos assim, o pecado está aqui, o estatuto está em cima. O estatuto ele vai tentar resguardar o cristão de chegar ao ponto de pecado. Muitos estatutos, eles são bem rigorosos, de algumas igrejas que eu conheço, com coisas que a gente vê que não são pecado, mas o estatuto, ele resguarda realmente o cristão como uma verdadeira cerca, um verdadeiro muro ao redor. Ensinar para o meu filho é o 3. A respeitar outras crenças e culturas, sabendo responder biblicamente a eles. Então, a partir do momento que o seu filho tem um conhecimento bíblico dos pontos do estatuto, quando alguém de qualquer outra denominação chegar para o seu filho e fizer perguntas, o seu filho vai saber responder o que e porquê das coisas. Então, ele vai ter uma maturidade espiritual em saber diferenciar prática de vida nesse sentido do que é bíblico. Então, você vai estar criando no seu filho uma sabedoria, que é o conhecimento com a prática. É isso que a sabedoria é. Então, você vai, a partir do momento que você vai estar ensinando isso para o seu filho, você vai estar ponderando isso. 4. O meu amor pelos cristãos deve ser maior do que o meu direito de exercer minha liberdade cristã. Então, como o texto diz, se você vai fazer alguma coisa, ensinar para o seu filho, se você vai fazer alguma coisa e vai gerar escândalo para aquela congregação, para aquele meio em que você deve uma satisfação, não faça. Não faça porque você vai ferir a consciência de outros cristãos que não têm a maturidade espiritual que você tem. Mas, ao mesmo tempo, esse é um lado da balança. O outro lado é que eu devo ensinar ao meu filho a não ser manipulado por irmãos fracos na fé. Então, Karina, qual é o certo dessa balança? Irmã, só Deus e o Espírito Santo vai poder dar. Por quê? O certo a se fazer, a gente tem que dar um ensino para os nossos filhos sobre a prática da exortação. Então, se um irmão, se o seu filho vai fazer uma coisa e um irmão, um exemplo, vou dar um exemplo simples. Seu filho vai fazer aula de dança, vai fazer balé clássico. Sua filha vai fazer balé clássico. Mas na sua igreja diz que um exemplo, fala alguma coisa sobre dança, que não é permitido dançar na igreja, alguma coisa assim. Uma coisa que não fere o estatuto, mas ao mesmo tempo os irmãos estão vindo para o seu filho com críticas que ele não deve fazer isso. Você, como mãe, seu marido como pai, devem ensinar o filho a saber responder biblicamente e mostrar na Bíblia que ele não está fazendo nada de errado, não é pecado, não está na Bíblia que é pecado. Se o irmão continuar apenas por opiniões pessoais a criticar o seu filho, então é a partir do momento que você vai precisar, como mãe, entrar em contato com essa situação e mostrar para o seu filho que ele não deve ser manipulado por pessoas que não têm base bíblica, têm apenas opiniões. Uma coisa é opinião, uma coisa é base bíblica. Então, a partir do momento que você exortou, que você já mostrou, você também não pode parar a sua vida para viver apenas de acordo com o que as pessoas pensam que a Bíblia diz. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ferir os irmãos que são fracos na fé. Então, a balança, apenas o Espírito Santo vai lidar em cada situação. Não existe uma receita para bolo que eu posso passar para você e dizer, tá aqui, você vai fazer desse jeito. Não existe. Mas tem os dois lados. Tem realmente irmãos que criticam porque eles querem que a opinião deles seja o maior, então eles não vão querer que seu filho faça aquilo, mesmo que o que seu filho está fazendo não condiz, não tem nada de errado, não tem nada de pecaminoso e não está ferindo nada. Você já mostrou na Bíblia que não está,
não tá indo contra o estatuto da igreja, mas a pessoa ainda quer que faça do jeito dela. Aí, irmão, é mesmo exortação bíblica e você não vai poder impedir o seu filho de fazer uma coisa que ele não tá pecando. Vocês entendem a diferença que eu tô querendo dizer entre essa manipulação e realmente um irmão que está realmente escandalizado porque é a visão bíblica. Então, são duas coisas diferentes. Número 6. Devo satisfação ao meu corpo local com testemunho e campo de influência. É o que eu tô falando pra vocês. É aquela coisa, eu deveria, naquela época que eu fiz a minha tatuagem, eu devia satisfação ao meu corpo que eu estava congregando e ao meu campo de influência. Naquela época eu trabalhava, eu tinha um campo de influência e tinha os irmãos daquela congregação que eu congregava. Não causei escândalo a nenhum deles, então eu não pequei. A intenção do meu coração de fazer a tatuagem não foi pecaminosa, não foi rebeldia, não foi para ir contra nada. Então não houve pecado para fazer, não foi contra a minha consciência bíblica, do texto bíblico, do contexto bíblico. Mas eu tenho aqui um caso muito interessante para falar para vocês sobre isso. Devo agir pela ação do Espírito Santo em mim. Não posso me responsabilizar pela consciência de todos os irmãos ao redor do globo. Sobre esse caso é bem interessante. Eu tenho uma irmã aqui nos Estados Unidos que eu entrei em contato, que ela foi missionária em Bangladesh. Em Bangladesh, as mulheres casadas é cultural daquele lugar. Ao invés de elas usarem a aliança no dedo, elas usam um piercing no nariz, um anelzinho no nariz. Toda mulher casada que se preze coloca o piercing no nariz. Então ela foi para Bangladesh, ela é casada. Uma das primeiras coisas que ela fez, ela colocou o piercing no nariz, porque era um sinal para aquela cultura, para as pessoas que eram campo de influência dela, a igreja dela, que ela estava congregando, que ela era casada. Se ela não tivesse o piercing no nariz, ela estaria escandalizando aquele povo, né? Então, quando ela veio para os Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos não é mal visto, mas piercing, tatuagem, não tem uma... Para a cultura da igreja local que sustenta esses missionários lá, não eram causa para escândalo. O piercing no nariz na Bíblia. Rebeca tinha um piercing no nariz. Se for no Velho Testamento, você vai ver, ela tinha um enfeite de nariz. Então, é o tipo da coisa que não vai contra o que está na Bíblia. Ela não cometeu nenhum pecado. Se fosse a minha filha, se Isabela viesse para mim e diz, mãe, eu quero colocar o piercing no nariz, o que é que eu ia fazer? Como mãe, eu ia chegar na minha filha e ia dizer, filha, quem é o seu campo de influência? A igreja local. Tá indo contra a igreja local? Não, não tá. Não tem nada na igreja local que vai gerar escândalo colocar o piercing no meu nariz. Se morando aqui nos Estados Unidos, isso não geraria escândalo na igreja local. Na Bíblia, Rebeca tinha um piercing no nariz. Não vai nada contra o que está na Bíblia. Ela não... Qual é a intenção que você quer colocar um piercing no nariz? Ah, mãe, eu só quero porque eu acho bonito. Ela não está indo em rebeldia contra ninguém. Ela não estaria colocando apenas para, vamos colocar assim, pura vaidade no sentido de querer ser melhor. Não teria arrogância no coração dela. Vamos dizer que essa parte estivesse limpa, da intenção do coração. Se ela estivesse no Brasil, aí eu falaria para ela, filha, depende de onde a gente tá, o piercing no nariz vai ser considerado como desrespeito. Então, você tem que ver o campo de influência que você tá vivendo naquele momento e como isso vai afetar o teu testemunho como cristã. E seria bem sincera com ela quanto a isso. E provavelmente, se ela fosse missionária em alguns locais do mundo, como Bangladesh, ela necessitaria do piercing no nariz para se mostrar mulher de respeito. Então, muito
da questão bíblica, ela é cultural na parte de testemunho, dessa parte de estatutos e do que as igrejas locais de cada local do mundo escolhe ter como regras de conduta para as pessoas daquele local. Eu coloquei aqui no número 7. O que é que eu ensinaria à minha filha? Primeiro, que devemos respeito primeiro a Deus e depois aos padrões de morais estabelecidos pela igreja local, que é o estatuto. Depois, aprender na Bíblia o que é que fala sobre aquele padrão específico de conduta e aplicá-la ao contexto do local onde eu vivo. Então, estaria ensinando a filha a procurar nas escrituras o que Deus fala sobre aquilo. O que é que minha igreja fala sobre aquilo, que testemunho eu vou ter diante das pessoas sobre aquilo. Se alguém vier me indagar, que resposta bíblica eu vou ter para aquilo. E ensiná-la com respeito da resposta bíblica. Eu coloquei aqui um último ponto, eu quero ler para vocês. Diz assim: eu desejo que os meus filhos aprendam que o conhecimento bíblico, sem graça e compaixão, gera apenas pessoas arrogantes. Vou ler para vocês novamente. Eu desejo que os meus filhos aprendam que o conhecimento bíblico, sem graça e compaixão, gera apenas pessoas arrogantes. Então, o saber sem o viver e sem o tratar do irmão vai gerar apenas pessoas arrogantes, pessoas que sabem, mas que na prática elas estão mais preocupadas com padrões de conduta do que com o coração e com as atitudes do irmão. As nossas anotações aqui, eu coloquei alguns dos pontos. Eu falei que eu devo ensinar o respeito aos estatutos da minha igreja local, o respeito às doutrinas da igreja, exemplificar na prática o amor que os irmãos é maior que o nosso direito de exercer a liberdade, o equilíbrio e o nosso total compromisso está com a palavra de Deus, né? Que ela não seja difamada. E eu coloquei entre as orações que o Senhor possa estar nos ensinando a ser exemplo de amor com os cristãos e que os meus filhos possam estar aprendendo a honrar esses irmãos mais fracos, mas também a exortar. Não é apenas aceitar, né, a visão fraca na fé, mas está ensinando o que é certo, com amor e com graça, para que nossos filhos não tenham corações arrogantes, de acharem que sabem tudo nesse sentido, né, e não saber transmitir com graça. Eu vou ler aqui os comentários de vocês, eu vou ali para o computador, porque eu vou fazer o sorteio da Bíblia. Vou levar vocês aqui comigo pro computador. E eu vou ler os comentários de vocês aqui sobre o estudo. Vão escrevendo aqui embaixo. Vou sentar aqui com vocês. Vou abrir aqui para fazer o sorteio para vocês. Maraísa, oi Maraísa. Oi Janaína, Miriam, oi Deise, oi Érica. Vim aqui para abrir aqui o nosso... a Deise está falando aqui que é muito bom explicar para os filhos a razão das coisas, porque evita até a frustração deles, né? Eles ficarem frustrados porque eles não vão entender o porquê das coisas. Isso vai gerar uma frustração neles, né? De não compreender. Gente, hoje a gente vai estar sorteando para os participantes do estudo. Vou estar ressorteando a Bíblia que eu sorteei mês passado, mas a ganhadora não veio à frente.
Deixa eu ver se vai abrir aqui pra mim. Eu vou sortear uma Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Vou sortear um conjunto de abas para você cortar e anexar daquelas abas primeiras que eu fiz, que eu já tinha... Não, na verdade é da segunda, já dessa segunda geração de abas, que tem os dois ladinhos da Bíblia. E você vai cortar e você vai anexar a sua Bíblia. A Bíblia foi doação da irmã Nelly, ela doou mês passado. E ela doou também um kit de ilustração bíblica que eu vou estar colocando no Instagram por esses dias para sortear em julho. Então, eu vou estar de férias em julho, mas eu vou estar fazendo esse sorteio em julho. Deixa eu ver qual era outra coisa. E também um conjunto de divisórias florais, daquelas que eu tenho no meu fichário, igualzinho. Então, deixa eu pegar aqui... Tem 56 participantes. Vou clicar aqui em sortear. Vou virar aqui para vocês verem. Ô, Tatiana, bem-vinda, viu, linda? Tá dizendo que tá feliz de fazer parte do grupo de estudo. Pronto, vou virar vocês aqui pro meu computador. Dá um segundinho aqui. Pronto. Vamos lá. Sortear. Ver resultado. Liliane Costa. Não sei se a Liliane tá aqui com a gente agora. Liliane Costa. Liliane Libanori. Liliane Libanori. Liliane, você tem que estar fazendo parte do nosso estudo bíblico e eu preciso que você mande para mim as suas ilustrações que você tem feito, as marcações na sua Bíblia, por mensagem, dentro de 24 horas, para que eu possa estar fazendo a organização do envio para você. Então, Liliane Libanori. Parabéns, minha linda. Que Deus esteja abençoando. Gente, eu tenho algumas considerações finais sobre o cafezinho. Eu vou estar de férias agora, nesse mês de julho. Significa que a loja vai estar fechada. Quem já comprou abas até hoje, até a meia-noite de hoje, eu vou entregar no prazo certo, mas eu não vou vender abas e nada da lojinha de 1 de julho até fim de julho, né? Até dia 30. E, que mais? Os mapas de estudo vão estar amanhã. Se Deus quiser, eu vou voltar. Já tá tudo escaneado. Só preciso montar no computador e colocar para vocês para amanhã. Eu não vou estar respondendo e-mails no cafezinho durante esse mês. E vou estar me dedicando totalmente à casa. E a gente tem algumas coisinhas planejadas aqui para minha família. Então, não vou estar trabalhando com essa parte de ministério. Vou estar fazendo meu estudo bíblico ilustrado. Vou terminar, se Deus quiser, a minha leitura bíblica de 2 anos, agora em julho. E recomeçá-la em agosto. Então, eu vou estar postando no Instagram fotos aleatórias. Nada referente a assuntos ministeriais, nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa alguma coisa vocês têm dúvida. Vai ter vídeos para o estudo de julho? Vai, eu vou fazer vídeos, mas eu não vou fazer agendado. Então, vou fazer vídeos aleatórios e quando eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não vou estar agendando com vocês. Por conta da minha família mesmo. A gente está planejando aqui algumas viagens e eu não quero eu quero poder deixar o mês todo disponível para a minha família.
Ai, gente, eu não consigo pensar em mais nada, não, que tinha, não, para falar para vocês. O discipulado do cafezinho, eu tô recebendo as cartas pastorais e tô fazendo a lista de discipuladores. Então, a gente vai começar mesmo em agosto com o discipulado, mas eu já tô anotando os nomezinhos na lista para que em agosto eu esteja repassando às estudantes. O curso Fonte de Luz tá em recesso até meio do mês agora. Então, se você for mandar e-mails para eles e tudo, você pode mandar que eles só vão responder a partir dessa data. E é isso, gente. Eu vou indo. Deus abençoe vocês. Orem pela minha saúde, que o Senhor tenha misericórdia e graça. Ele já tem demais, mas eu realmente gostaria de ter férias saudáveis para poder aproveitar e viajar e curtir minha família. Mas tá tudo de acordo com a vontade de Deus, né? Um beijo para vocês. Que Deus abençoe, que Deus esteja iluminando a vida de vocês e transformando o lar de vocês um estudo por vez. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Parabéns, Liliane. Tchau, tchau, meninas.